Doutor Tiago, vi na mídia esta semana o caso de uma pessoa que pesava quase 200 quilos e foi abandonada pela mulher. E essa pessoa deu a volta por cima, renasceu, 18 meses depois ele é modelo de fisiculturismo. Lógico que perdeu todo aquele excesso de peso e virou até uma pessoa bonita, atraente. Isso é possível sem orientação médica? Sim. Como a gente comentou, a obesidade é uma doença comportamental. Por algum motivo, esse paciente teve uma motivação, nem sempre é um motivo positivo, mas ele teve, e o que chama muito atenção é ele ter conseguido perder tanto peso e ter mantido. Por quê? Nós sabemos que dentro de uma opção de leque de tratamentos da obesidade, nós imaginamos pensar no tratamento menos invasivo, que seria uma dieta, um tratamento clínico, e no mais invasivo, que seria uma cirurgia. Quanto menos potente é o meu método, menos invasivo ele é. Quanto mais potente é o meu método, mais invasivo ele é, uma cirurgia e assim por diante. Pensar que um colega utilizou-se de armas que não foram a cirurgia, ou seja, de métodos muito menos invasivos e menos potentes, e alcançou um feito como esse, só mostra o quanto o poder está na vontade de realmente mudar o estilo de vida, de mudar o comportamento, mudar a alimentação. Com certeza ele pode ter tido alguma orientação, mas o mérito é todo dele, porque ele entendeu que naquele tripé entre se alimentar melhor, quebrar o sedentarismo e combater o estresse, ele conquistou aqueles 5% que é o que pessoas em tratamento clínico conseguem romper aquela barreira de 15%, 20% de perda de peso. Então, um paciente que o senhor trata, um paciente que careceu de intervenção cirúrgica, se não tiver essa mesma determinação, essa mesma vontade, ele pode voltar a ser outra vez um paciente bariátrico? Pode, temos exemplos de famosos aí que operaram e estão obesos, né? Você pode pegar aí famosos. Quer dizer, uma parte o médico faz, mas a outra parte, a principal, é a pessoa. Não tem cura. É a vontade da pessoa. A obesidade é uma doença incurável, nós temos ferramentas de controle. A cirurgia é uma das ferramentas mais potentes, porque cerca de 80% dos pacientes com a cirurgia mantêm a perda de peso. No tratamento clínico, nós temos um número que é muito menor do que esse, 10%, 15%, dependendo dos estudos, conseguem manter a perda de peso. Então, nós estamos falando de pacientes que operaram, mudaram o estilo de vida, perderam peso e, se não manter essa mudança de estilo de vida, podem voltar a ganhar peso. Tem que manter para o resto da vida. Não adianta eu comprar uma Ferrari e não saber pilotar essa Ferrari. Eu não vou tirar o resultado, a produção que essa ferramenta vai me dar. Então, a cirurgia bariátrica é algo como se o paciente estivesse comprando um avião. A clínica, o médico está ofertando esse produto, quer vender esse avião. No meio dessas duas vontades, precisa-se ter o quê? Uma habilitação. O paciente ele vai se habilitar, que é o processo pré-operatório. E a equipe médica vai ver se ele é candidato a estar apto a utilizar aquela ferramenta. Porque a partir do momento que ele faz a cirurgia, ele não tem como voltar atrás. Então, aquela ferramenta tem que ter tido muita orientação e ele saber usar. Quanto mais informação, quanto mais orientação ele receber, melhor ele vai usar aquela ferramenta, melhor vai ser os resultados e mais duradouros vai ser o resultado. Doutor, muita gente chega no consultório já pedindo doutor, eu queria fazer uma redução de estômago, por exemplo. Né? E o senhor conclui, o médico conclui, que não é a redução do estômago, que aquele paciente pode ser tratado clinicamente. Exato. Em que momento que passa a ser necessário a ação bariátrica de redução de estômago? Então, nós temos critérios, né? Então, tanto no mundo, pela IFSO, que é a Associação Internacional de Cirurgia Bariátrica, quanto no Brasil, pela SBCBM, existem critérios que são critérios de cortes. Quais são os pacientes candidatos à cirurgia? Esses critérios levam em consideração o IMC, que é aquele índice de obesidade, de massa corporal. Você pode calcular com muita facilidade, a gente pode deixar aqui a formulazinha para vocês, né, no Google, enfim, onde nós temos ali de 18 a 25 é o normal, de 25 a 30 sobrepeso, acima de 30 obesidade. E os pacientes cirúrgicos normalmente são acima de 35 com doenças associadas.
Agora, o mais importante não é o IMC, porque o IMC ele trata-se de uma foto. É naquele momento, naquela hora, naquele dia o paciente tinha esse IMC. Esse caso que o senhor viu na grande mídia aí. Se a gente pega esse paciente há um ano atrás, ele era candidato à cirurgia. Hoje ele não é. Então o IMC é um meio que se padronizou para se criar uma linguagem única no mundo. Mas o mais importante é o histórico do paciente. Então, o paciente candidato à cirurgia bariátrica é aquele paciente que, primeiro, ele tem obesidade há mais de 5 anos. É um paciente que tem uma doença estabelecida. Não é um paciente que se separou, engordou e agora vai operar 6 meses depois. Não é um paciente que foi destratado no banco, teve uma depressão e aí ganhou peso, 2 meses depois ele quer operar para voltar lá e mostrar para a pessoa que ele agora está magro. Não, é um paciente que tem uma doença constituída há mais de 5 anos. Também o candidato à cirurgia bariátrica tem que ter tentado tratar essa doença com métodos não invasivos por pelo menos 2 anos. Ah, mas eu não tenho 2 anos de acompanhamento certinho com o médico, eu não tenho 2 anos. Não. Mas se ele tentou, foi uma vez a nutricionista, depois ele foi no endócrino, ele foi no clínico, ele fez atividade física, isso tudo entra como tentativas. Mas por pelo menos 2 anos. Mas você fala, mas doutor, o senhor me falou aqui no bastidor que só 5% dos candidatos à cirurgia bariátrica vão conseguir perder o peso necessário sem a cirurgia, só 5%. Mas eu não posso pré-julgar que aquele paciente que está sentado na minha frente não fosse um desses 5%. Por isso ele tem que tentar, antes da cirurgia, um tratamento clínico. Terceiro, ele precisa ter uma idade adequada. Então, existem as idades. Para pacientes não diabéticos, de 16 a 65 anos, para pacientes diabéticos, de 23 a 70 anos. E, por último, é um paciente que ele não possa ter nenhum vício grave, não seja um etilista muito severo, não seja um tabagista muito severo, não seja um dependente químico, ou que, pelo menos, ele tenha que tratar esses vícios antes da cirurgia. Porque como a cirurgia envolve acompanhamentos periódicos, acompanhamentos psicológicos, mudança do estilo de vida, eu preciso de um paciente que esteja apto e dentro de um padrão de discernimento para que ele compreenda toda essa mudança. Me parece que uma percepção pessoal, que a maioria das pessoas quando chega no médico não tem ideia dessa conduta, chega achando que o médico já marca uma cirurgia e resolve o problema. Eu costumo dizer que a cirurgia da obesidade ela tem 2 peculiaridades que nenhuma outra cirurgia no mundo tem. Primeiro é justamente essa, não é uma cirurgia de momento. Eu vou no médico, peço os exames, volto com os exames no outro dia e marco a minha cirurgia. Não. Ela é a única cirurgia do mundo que o paciente tem que ser previamente habilitado. Tamanha complexidade, por mais que seja positivo, a mudança da vida desse paciente. Então, a cirurgia da obesidade ela é uma cirurgia que vai mudar muito, as mudanças vão muito além de baixar números na balança. Nós mudamos de peso, mudamos de corpo, mudamos de imagem, muda-se a libido, muda-se a relação interpessoal, mexe com casamento, mexe com filho, mexe com vizinho, mexe com a minha ansiedade, mexe com a minha autoestima. Então, nós temos aí um leque de efeitos colaterais, por mais que positivos, muito grandes. E nós, seres humanos, por mais que as mudanças sejam positivas, nós temos que ser preparados para essas mudanças positivas. Então, primeira coisa é a habilitação, é aquele devido preparo, que aí, por bem ou por mal, em algumas situações pode se atropelar isso. Aí a dica que a gente dá para os pacientes é: nunca busque a pressa, nunca busque a velocidade. A sua cirurgia vai ser um sucesso se o seu preparo for um sucesso. Isso está ligado uma coisa a outra. E a segunda peculiaridade da cirurgia da obesidade, que nenhuma outra patologia cirúrgica tem, é que ela é a única patologia cirúrgica que você entra no centro cirúrgico, opera e sai do centro cirúrgico com a mesma patologia. Diferente de um tumor, uma pedra no rim, o meu rim não está funcionando, eu vou lá, arranco o rim e já saio do hospital sem aquela patologia. A obesidade não. Você entra obeso, faz uma cirurgia de grande porte e sai obeso. As coisas vão acontecendo gradativamente nos próximos 2 anos. Então, isso tudo tem que ser orientado para o paciente, senão pode se dar a falsa ideia de que ele vai fazer uma cirurgia hoje para no Natal estar magro. E não funciona assim. É um projeto de vida. Por isso que os reflexos da doença, gerando essa complexidade, transformam também o seu tratamento num tratamento de equipe? Não é um tratamento em que o médico sozinho resolva? Não. Não é, não deve ser e é errado que seja.
Então, é um tratamento multidisciplinar. A cirurgia da obesidade, o combate cirúrgico à obesidade, ele só passou a ter resultados realmente muito positivos, muito seguros, ganhando o respeito da sociedade médica internacional e da própria população mundial, a partir do momento que o cirurgião entendeu que ele é uma peça de uma equipe. Ele tem o privilégio de chutar a bola para o gol e fazer o momento da cirurgia. Mas esse paciente, para chegar lá, ele passou por psicólogo, nutricionista, endocrinologista, clínico, cardiologista, fisioterapeuta, educador físico. Então, é um trabalho sempre multidisciplinar.